E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Abrindo a live de hoje com o tema A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E eu começo afirmando o que, de certo modo, todo mundo sabe, que o mundo real, o nosso mundo concreto, a nossa vida, em nada se assemelha ao mundo colorido dos contos de fada. Em nada se assemelha ao mundo das fábulas. Porque no mundo das fábulas, no mundo dos contos de fada, que nós tanto gostamos, sobretudo quando somos criança, neste mundo, os personagens acabam sempre felizes para sempre. Então, os indivíduos podem encontrar esta realidade de uma espécie de felicidade eterna, um gozo eterno em vida, em processo de existência, o que efetivamente não diz respeito à nossa experiência concreta, real. E não diz respeito porque todo mundo sabe, a nossa vida, o mundo real, é fundamentalmente marcado por adversidades, por vicissitudes, por dificuldades, por sofrimentos e dores de todos os tipos, por inconformidades, por insatisfações. E aí vai, meu amigo, o mundo real, o mundo concreto, o nosso mundo de cada dia é um mundo realmente marcado por dores de todos os tipos, o que nos leva a perceber com clareza que a dor, como dizem os budistas multimilenarmente, a dor é uma estrutura da existência humana. Na verdade, se quisermos a rigor, a dor é uma estrutura de tudo que vive. É uma estrutura do vivente, de toda e qualquer experiência vivente. Mas fiquemos aqui com a experiência humana e, como eu acabei de dizer, sem muita dificuldade, perceberemos que ela é marcada fundamentalmente pela dor. Como dizem os grandes tragediólogos gregos, no caso Eurípides aqui, se quisermos, esta grande figura do teatro grego, nós temos uma das afirmações que mais caracteriza a própria tragédia, o próprio teatro trágico. O Eurípides escreveu que a dor é a lei de ferro da vida. A dor é a lei de ferro da natureza. Então, isso não é nenhuma novidade para todos nós. Isso é algo que me parece muito evidente. E digo isso porque, de certo modo, nós vivemos hoje em um contexto cultural que nos força a cair na ilusão de que a vida é um grande parque de diversões. Por isso que sociólogos, psicólogos e até filósofos afirmam que o nosso tempo é o tempo do hedonismo, ou seja, da realização humana através do prazer, como se pudéssemos reduzir a vida a esta pobre e simplificada equação: maximização de prazer e fuga da dor. Isso é uma falácia, meu amigo. A gente precisa evitar cair neste entendimento, nesta ilusão que tantos jovens e, por que não, tantos adultos têm caído. Então, por isso, esta introdução neste tom, nesta clave de compreensão. Poderíamos, para prosseguirmos aqui, perguntar, e agora o caldo vai começar a engrossar, poderíamos perguntar: professor, por que a dor? Inclusive, esse é o título de um capítulo, de uma obra muitíssimo interessante que trata da
relação entre homem e universo. A obra é O Universo como Resposta, do grande filósofo e professor Jorge Ângelo Livraga, filósofo argentino. Então, retomando a pergunta, por que a dor? Poderíamos perguntar por que o sofrimento? Ou, se quisermos, coincidentemente, por que sofremos? Porque esse também é o título de uma outra obra, no caso de um filósofo e teólogo brasileiro, chamado Huberto Roden. Então, por que a dor? Por que o sofrimento? São perguntas fundamentais que nós, quando acordamos na nossa própria vida, em geral fazemos a nós mesmos, em geral fazemos a própria vida, em geral fazemos a Deus, se tivermos imaginação para isso. Ora, eu vou procurar responder essa pergunta, que também tem como resposta algo, digamos, um tanto quanto evidente. Eu vou procurar responder esta pergunta, cuja resposta me parece, de certo modo, óbvia para aqueles que já amadureceram. Eu vou procurar responder esta pergunta com 3 chaves de compreensão. Uma mitológica, outra filosófica e outra poética. Então vamos ao mito de Prometeu. Na verdade, é uma passagem do mito de Prometeu. Prometeu é a divindade que roubou o fogo do Olimpo, roubou o fogo dos deuses do Olimpo, o fogo que crepita no centro do universo e dá inteligibilidade a tudo que existe, o fogo que é símbolo da vitória de Zeus sobre as forças caóticas e magnânimas dos titãs. Então esse fogo simboliza a inteligência, simboliza a capacidade de autodeterminação, simboliza o discernimento, simboliza a autonomia da vontade. Tudo isso o fogo tem em si simbolicamente. E o titã Prometeu, tio de Zeus, criador da humanidade, roubou o fogo do Olimpo e entregou aos homens. E aí, lá no mito, tem uma passagem em que Zeus diz a Prometeu em tom de alerta. Zeus punirá Prometeu, mas sobre isso eu não vou tratar especificamente agora. Zeus diz a Prometeu em tom de alerta. Ele diz o seguinte: olhe, meu velho, ele, o ser humano, eles, os homens, têm agora o fogo. O fogo do discernimento, o fogo do livre-arbítrio, o fogo da autonomia da vontade, o fogo da autodeterminação. Porém, ainda não conquistaram a justa medida de seu uso. Por isso, terão de caminhar segundo as minhas leis. Porque Zeus é Deus dos deuses. Estamos aí na 3ª geração olímpica. Quem manda na parada não é mais Cronos, é Zeus. E ele fala, os homens que agora têm o fogo ainda não têm a justa medida de seu uso. Eles têm a inteligência, eles têm a autoconsciência, eles têm o discernimento, mas ainda não sabem usar esse troço. Portanto, terão de seguir as minhas leis, as leis cósmicas. Do contrário, por elas serão arrastados. Então olha a frase do cara. O que ele está dizendo com isso? Ele está respondendo a pergunta por que a dor. Ele está dizendo a Prometeu, olha, para aqueles que não sabem usar a inteligência, existem leis que produzirão, através de um recurso pedagógico chamado de dor, produzirão correções de rota. Então, as leis do cosmos são os dispositivos, é o aparato jurídico que Zeus utiliza para corrigir a rota do destino humano. Então, a resposta está clara, meu amigo. Por que a dor? Porque estamos em um processo de evolução, estamos dentro de uma vida maior do que a nossa própria vida e temos de obedecer a este processo de evolução, temos de obedecer a esse desenvolvimento, temos de obedecer às leis da própria vida e do destino humano. E como estamos inconscientes ainda, a dor é necessária como recurso pedagógico ou como recurso de correção de rota. O Carl Gustav Jung tem uma frase que eu repito frequentemente em lives. Enquanto você não se tornar consciente, ou inconsciente governará a sua vida e você o chamará de destino. E é assim que acontece na vida da gente.
Segunda chave explicativa para a pergunta por que a dor vem da própria filosofia, no caso da filosofia oriental. É uma frase da belíssima e profunda obra A Voz do Silêncio, que é o título que a obra foi traduzida aqui no Ocidente. No caso, a obra O Livro dos Preceitos de Ouro. Eu também recorrentemente evoco uma ou outra frase desta obra para ilustrar aqui alguma reflexão. E a obra A Voz do Silêncio tem uma frase que eu acho uma pérola. Ela diz basicamente o seguinte, e diz na lata, direto, porque o budismo tem essa característica de objetividade. O livro fala o seguinte: esta terra, ó discípulo ignorante, é o salão do sofrimento, e nele, ao longo de um caminho com muitas provações, existem 1001 armadilhas para fascinar o seu eu através de ilusões conhecidas como grande heresia da separatividade. A frase é clara, está dizendo o seguinte, olha, isso aqui, meu amigo, esse labirinto, ou essa caverna, como é usado como imagem pelo próprio Platão, esta nossa realidade trevosa, chamada existência, onde tudo é muito escuro, onde tateamos para enxergar alguma coisa, esse negócio aqui é a sala do sofrimento, velho. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é a sala do sofrimento. Esse livro tem mais de, sabe lá, sei lá, meu, quase 3.000 anos. Se formos considerá-lo em sua tradição oral, sabe lá quantos mil anos tem esse negócio. Então, atravessou gerações e foi uma das peças de estruturação de uma das culturas mais espirituais de que temos conhecimento, a cultura budista tibetana. E está lá dizendo, isso aqui é a sala do sofrimento. E ao longo da jornada existencial de cada um daqueles que vivem esse processo, na jornada existencial, existem inúmeras armadilhas. Armadilhas para fascinar, hipnotizar, encantar a nossa consciência. Através da ilusão chamada grande heresia da separatividade. Que diabo é essa ilusão aí, professor? Grande heresia da separatividade? Em uma palavra, egoísmo. Porque o egoísmo é aquilo que nos leva a nos separarmos, nos afastarmos, nos apartarmos das pessoas. O egoísmo é aquilo que nos lacra dentro de nossa pequenez, de nossa ideia própria de realização, própria e particular de felicidade. Então, o egoísmo nos aparta dos demais, nos leva à separatividade, e isso é uma heresia. É uma heresia contra a vida. É isso que o budismo está nos comunicando através dessa frase. Portanto, essa frase também responde à pergunta por que a dor. E, para fechar, uma resposta poética, no caso, precisamente, de Charles Baudelaire, o grande poeta Charles Baudelaire. Eu até usei esta frase, me lembrei agora, na descrição desta live, tá aí. O Baudelaire, no poema Bênção, da obra Flores do Mal, escreveu o seguinte: bendito sois vós, Senhor, que nos dai o sofrimento, este óleo puro que nos purga as imundícias e que prepara os fortes para as santas delícias. Porra, velho, na moral, que frase, que fraseado poético extraordinário. Nos dai o sofrimento, graças, Senhor, pelo sofrimento que você me dá, porque é um óleo que purga as minhas imundícias e me prepara como um forte para o usufruto das santas delícias. Ou seja, a poesia filosófica de Baudelaire está dizendo na lata, de forma muito clara, a dor é para preparar a consciência a um maior e melhor desenvolvimento. A dor é um recurso pedagógico para produzir em nós mais consciência, mais fortaleza interior, mais de nós mesmos. É para nos prepararmos para uma maior capacidade de serviço dentro dessa Magnus Opus Dei, dentro da magna obra chamada universo, porque só o homem pode contribuir conscientemente com a construção do universo, do cosmos, da natureza ou da grande vida. Acordem para isso, velho.
O homem não é chamado à sua vidinha particular, não, porra. Isso é coisa de gato, pombo e sapo. O ser humano é chamado ao serviço de uma vida muito mais abrangente do que a sua. É por isso que os grandes exemplares humanos da história nunca se preocuparam com suas próprias vidas. Já repararam isso? Os grandes homens da história, de qualquer cultura, de qualquer tempo histórico, estavam sempre a serviço da humanidade, sempre a serviço da grande vida, sempre a serviço de Deus. Então, eu acho que a pergunta foi respondida, mas você tem todo o direito de se indignar com o fato da vida ser dor e ao ponto de chamá-la de um grande absurdo. Pode, velho, pode, sem problema algum. Inclusive, é isso que o filósofo existencialista Albert Camus faz em sua obra O Mito de Sísifo. Mas mesmo chamando a vida de grande absurdo pelo fato dela ser estruturada na dor, você ainda assim precisa ressignificar esse absurdo com um outro absurdo. Como assim, professor? Que parada é essa? Preste atenção numa coisa. Na obra O Mito de Sísifo, olha o título da obra. O Albert Camus, que é um filósofo existencialista, diz logo no primeiro capítulo um raciocínio absurdo. É o primeiro capítulo da obra O Mito de Sísifo. Ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala assim, olha, o tema principal da filosofia, pelo menos o mais sério, o que deve ser realmente levado a sério, acima de qualquer outro tema em termos de relevância e importância. Sabe qual é? É se a vida vale a pena ser vivida ou se devemos nos suicidar. Ele coloca assim, ele abre a obra dele assim. Ou seja, o que está posto como questão fundamental a todos nós, antes de qualquer outra questão, é se a vida vale a pena ser vivida, uma vez que ela é dor, desafio, adversidade, dificuldade. E ao mesmo tempo ela aparece deste modo a todos nós e nos dá nas mãos a possibilidade, quer continuar ou quer descer do mundo, como diz Raul Seixas, quer pular fora. Repare que é uma reflexão interessantíssima. É claro que ele vai costurar uma série de reflexões e no final, no quarto capítulo da obra, antes do apêndice da obra, no quarto capítulo que dá título ao livro, O Mito de Sísifo, o Albert Camus responde a essa pergunta e diz, não, vale a pena sim viver, velho. Vale a pena optar pela vida, mesmo sendo ela um grande absurdo. Você pode perguntar ao Camus, por que a vida é um grande absurdo? Ele vai responder o que eu falei há pouco, dor. Mas como é que ele responde? Eu acho massa também essa reflexão que ele traz, porque ele vai dizer assim, presta atenção numa coisa e veja se essa parada não é absurdo. Todos os homens, todos os indivíduos querem na vida três coisas: sentido, unidade e clareza. Todo ser humano está em busca de sentido para o que faz, de unidade, ninguém quer fazer coisas sem terminar, ninguém quer ponta solta na vida, a gente quer completude e a gente quer clareza. Clareza nas coisas, clareza de entendimento. Essas coisas acabam nos levando a certos tormentos mentais porque justamente não são claras. Os acontecimentos pelos quais passamos não são claras. Nossas questões interiores são um tanto quanto obscuras, o mundo é obscuro, então a gente quer sentido, unidade e clareza. E ele diz, se a vida não tem uma coisa, é isso, meu amigo, a vida não tem sentido, ele é um existencialista, e de fato não tem sentido a priori, não tem nada que você possa apontar na sua vida que seja efetivamente um sentido dado pela própria vida. Isso é uma subjetividade sua. Para você alcançar o sentido da vida como dado objetivo da própria vida, você vai ter que mergulhar profundamente na filosofia. Do contrário, é subjetividade sua. Tá valendo. Ele está dizendo justamente isso. A vida não lhe dá nenhum sentido a priori, não lhe dá unidade, não lhe dá clareza e você está o tempo todo buscando isso. Então a vida é sim um grande absurdo. Ele vai dizer, mas não é por isso que você deve desistir dela. Lhe cabe, face a esse absurdo, a tomada de atitude, tomada de posição com outro absurdo. Que é outro absurdo? Alegrar-se no absurdo. Ele vai dizer, alegre-se face ao absurdo. E é justamente o mito de Sísifo. Sísifo é um personagem que enrolou a morte, é um personagem da mitologia grega, deu um signal na morte e Zeus pune ele, forçando-o a empurrar uma pedra pela eternidade dos tempos até um monte, até o cume de uma montanha. Só que quando chega lá a pedra rola, ele precisa retomar esse serviço, essa tarefa, novamente e pela eternidade dos tempos. Então o Sísifo está encrencado como a gente, vai ter que viver na dor eternamente. O que nos cabe diante disso? Alegrar-se na dor. E aí cabe aqui, para finalizar essa reflexão, uma frase do Sartre, Jean-Paul Sartre, que também é um existencialista. Essa frase talvez ajude a aclarar
o que eu apresentei a respeito do pensamento de Albert Camus, porque o Sartre vai dizer o seguinte, vai falar, não somos aquilo que fazem de nós, somos aquilo que fazemos com o que fazem de nós. É a mesma coisa que o Albert Camus apresenta no 4º capítulo, no caso, alegre-se face ao absurdo que é a sua vida. Você tem que encontrar a felicidade no absurdo. É a mesma coisa, porque, observe, não somos aquilo que fazem de nós. Se você se transformar naquilo que o mundo ou os outros fazem de você, você está encrencado, velho. Nós somos aquilo que fazemos com o que fazem de nós. Então faça o absurdo, que é a opressão do mundo sobre você, do outro sobre você, da doença sobre você, da velhice sobre você. Alegre-se. Faça disso alguma coisa a seu favor. É massa essa reflexão existencialista e eu a endosso aqui como uma das reflexões magistrais da história da filosofia. Para a gente se encaminhar para o final da live, olhando para um texto muito antigo, recentemente descoberto, um texto gnóstico, um manuscrito da misteriosa Biblioteca Copta de Nag Hammadi. Que diabo é isso, professor? São manuscritos gnósticos do cristianismo primitivo descobertos aí na década de 40, 50 e que agora estão sendo publicados, estão sendo aí revelados. E dentre esses manuscritos existem evangelhos que nós não conhecíamos. Pensávamos que só existiam 4. Os 4 que estão na Bíblia. Existe um evangelho que eu particularmente acho magistral, muito interessante, o evangelho apócrifo de Tiago e Pedro. O evangelho apócrifo de Tiago, esse é o nome precisamente que aparece. Mas por que de Tiago e Pedro? Porque nele, Jesus chama esses 2 discípulos, dentre os 12, tira esses 2 dos 12 para uma prosa privada, particular. Ele quer dar ensinamentos secretos a esses 2 discípulos. É isso que trata o evangelho apócrifo, também chamado de livro secreto de Tiago. E Jesus diz o que nesse evangelho? Procurem ele, está disponível na internet, vocês baixam rapidinho. O texto, tem um tema central, que é a inevitabilidade da dor na vida do homem. Jesus fala sobre a dor como um dado inevitável na vida de qualquer homem. E aí tem uma passagem interessante que me veio à mente quando eu preparava essa live, e por isso recorri a esse manuscrito, uma passagem massa nesse evangelho, em que Tiago e Pedro, lá na prosa com Jesus, pedem a Jesus que ele, Jesus, os livre dos males do mundo, das tentações do mundo. Jesus, na moral, libera a gente das tentações, libera a gente do mal, porque são as tentações e os males do mundo que causam o sofrimento. Então eles estão pedindo para Jesus se livrar, ou melhor, livrar eles do sofrimento. E a resposta de Jesus, como não poderia deixar de ser, é simplesmente fantástica. Ele fala, como assim, velho? Se eu livrar vocês do sofrimento, que mérito terão vocês ao cumprir a vontade de Deus? Ou seja, é preciso que vocês encontrem a liberdade na provação. Que vocês encontrem essa capacidade de servir a Deus na lida com o mal, na lida com as tentações, ou através do erro. É claro que a chave aqui é simbólica. Jesus está dizendo que eu acabei de reproduzir aí, através de uma série de argumentos. Ele está dizendo que é preciso que haja da parte dos discípulos, e por extensão da parte de cada um de nós, uma tomada de consciência quanto à necessidade de autossuperação. E a autossuperação pressupõe vencermos-nos a nós mesmos. E Jesus diz a eles assim, vocês não sabem que vocês serão abusados, que serão condenados como eu fui injustamente, que serão crucificados como eu, e nada poderão fazer contra isso? Ele está dizendo, vocês não sabem, velho, que a vida é um processo de dor? Então olha a mensagem, e ele termina dizendo também uma outra coisa interessantíssima.
Ele fala assim, se vocês considerarem, olha a frase de Jesus, e presta atenção, velho, leva isso para o silêncio e reflete sobre esse negócio. Ele fala assim, ó, se vocês considerarem o tempo de vida antes do nascimento de vocês, antes de vocês existirem, e o tempo de vida depois de vocês existirem, vocês verão que a vida de vocês, como Tiago e Pedro, não passa de um dia e que o sofrimento da vida de vocês não passa de uma hora. O que ele está dizendo? Ele está dizendo isso aqui é provação, é uma escola de contrastes, é uma escola, é um processo pedagógico. A consciência não tem como morada autêntica, original, o sofrimento, mas ela se submete a isso para alcançar, como eu disse, mais capacidade de serviço dentro da ordem cósmica. Mas é claro que a gente quer superar este processo de dor, de sofrimento. E Jesus fala, agora não nesse evangelho, mas na Bíblia, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala, eu sei que vocês sofrem e que aqui é o mundo das aflições. Isso está em João 16:33. Evangelho de São João. Ele fala, tereis uma vida de aflição, eu sei disso. Mas mantendes o ânimo, mantendes a vontade, porque eu venci o mundo. Olha o que Jesus fala. Eu venci o mundo. Mas, professor, eu não consigo vencer o mundo como Jesus. É claro que não, Pangaré. Claro que você não vai vencer o mundo como Jesus. É interessante que Buda faz a mesma coisa. Sai do palácio e vence o mundo. Senta debaixo de uma árvore e fala, eu vou entender o que é a existência. Só saio daqui, debaixo dessa árvore, ou morto, ou com clareza do que é a vida, do que é a velhice, do que é a doença e do que é a morte. Porque nós passamos por tudo isso e ele se ilumina, ele entende o que é. E aí, vale aqui, só para complementar o raciocínio, uma passagem do livro de Hermann Hesse, Siddhartha. Siddhartha é um personagem que encontra o verdadeiro Siddhartha, Buda, no livro. E Siddhartha, que não é Buda, pergunta ao grande mestre, ó mestre, fala para Buda, olha, eu entendi que a sua doutrina é completa, ela é perfeita, mas não posso segui-lo, porque eu preciso viver as experiências que me levarão a este entendimento. Ou seja, não basta que eu entenda, é preciso que eu viva cada um desses ensinamentos e perceba o quanto eles valem na minha própria vida. E aí Buda, no livro, fala, claro, meu filho, é isso aí, segue teu caminho, vai viver. Então, voltando para o que eu estava dizendo, é claro que a gente não tem como vencer o mundo como Jesus, nos cabe continuar a vida que estamos vivendo, buscando sempre um pouco mais de autonomia, um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de clareza na própria vida, um pouco mais de melhoria e aperfeiçoamento interior. E para isso, eu chamo a atenção de vocês para algumas atitudes que poderão nos levar pouco a pouco, paulatinamente, a vencer o mundo. Atitudes que podemos sim produzir no nosso cotidiano, sem nos iludirmos com a ideia de que iremos nos iluminar como Buda ou como Jesus. Deixemos essas ilusões de lado, coloquemos o pé no chão e aprendamos algumas coisas. Uma delas é que a gente não tente agradar o mundo, que a gente não tente viver em função deste afã de agradar por agradar os outros. Isso é uma causa recorrente de sofrimento. Que a gente também não acredite que nós somos realmente importantes. Meu amigo, acorde dessa ilusão. Presta atenção um pouco na sua própria vida. Você é importante para o seu filho, para o seu pai, para sua família, para uma meia dúzia de amigos. Você não é importante para o mundo não, velho. Acreditar nisso, que você é importante, que você é o centro de alguma coisa, vai te levar ao sofrimento cedo ou tarde. Porque você vai morrer e suas pegadas na vida significam o quê na história da humanidade? Porra nenhuma, velho. Você não é Irmã Dulce, você não é Jesus, você não é Buda, você não é Platão. Você é um pangaré que está lutando para conquistar um pouco mais de consciência. Então, assim, não caia na ilusão de que você é importante, porque isso vai te levar a uma inflação de ego que certamente te conduzirá a um sofrimento maior do que o que você já passa. Outra coisa é não se incomode com o sucesso alheio. Outro aspecto importante é não
perca tempo sentindo pena de si próprio. Não tenha autopiedade, meu amigo. Isso é uma das piores coisas que uma pessoa pode carregar na vida. Não tenha autopiedade por nada. Não seja autopiedoso, sobretudo quando você impõe a si próprio severas correções de rota, austeridades para melhorar. Não seja autopiedoso. Não tenha essa coisa de pena consigo próprio. Não tema as mudanças da vida. Tudo é mudança na sua vida, velho. Não tema as mudanças. É também uma forma de você evitar o sofrimento sobre o sofrimento. Ou seja, sofrer duplamente. Outra coisa é não sinta que o mundo te deve alguma coisa. Eu acho que esse ponto aí, meu amigo, eu enfatizo, talvez seja até mais importante do que todos os outros. Não sinta que o mundo te deve alguma coisa. Porque se você acha que o mundo te deve alguma coisa, você vai começar a botar a porra do seu dedo pra fora e a reclamar. O mundo não te deve nada, velho. Nada. Ninguém te deve nada. A sua vida é de inteira responsabilidade sua. Nada acontece na sua vida que não seja de sua mais inteira responsabilidade. Outra coisa, não fique preso ao passado. Nem fique também preso ao futuro, com as suas expectativas. Passado e futuro são dimensões de nossa realidade que nos servem, sobretudo, como referências para uma ação prática no presente. Outra coisa é não tema correr riscos. Não tenha medo de correr riscos, porque a vida é um risco. Você já está numa corda bamba. Você já está numa corda caminhando sobre um despenhadeiro. Você nem nota isso, né? Mas você não controla a sua vida. E você pode morrer a qualquer instante e não depende de você. Você pode se suicidar, como diz o Albert Camus, beleza. Mas, em geral, as coisas que lhe atravessam, nesse sentido, não são de sua deliberação. Então, você já está numa experiência de muito risco, Então, por que não se arriscar mais um pouco, apostar fichas naquilo que você acredita que pode te conduzir a uma melhoria? E se não der certo, problema, levanta as pernas, levante-se do chão e continua caminhando, porra. Não tem por que temer nada. Como diz o Bhagavad Gita, a vitória já foi ganha. Ou como diz Jesus, ele já venceu por nós. Esses chamados simbólicos são para nos comunicar que, de fato, a gente não tem efetivamente o que temer, nem da vida, nem da morte. Mas sobre isso não dá para tratar aqui. E para finalizar, concentre suas atenções naquilo que você pode fazer ou naquilo que depende de você. Não concentre as suas atenções naquilo que não depende de você. Pronto, ficou até melhor. Não concentre sua atenção naquilo que não depende de você. Se você ficar preso e geralmente o que acontece, a gente fica preso a uma série de coisas, possibilidades que não dependem da gente, velho. E se não depende da gente, não perca sua energia psicológica com isso, velho. Deixa a vida mover as suas peças de xadrez e colocar as situações que, sim, dependem de você para que sejam, digamos, concretizadas a seu favor. E se ainda você, face a tudo isso que eu falei, afirmar que, professor, porque eu tenho um problema físico, eu estou doente de alguma doença grave, meu amigo, isso só vai se tornar um desespero na sua vida, só vai se tornar um dado de angústia na sua vida, se você não estiver em contato com a sua própria vocação. Porque uma pessoa vocacionada, não a desenvolver-se profissionalmente, tá valendo isso também, mas vocacionada a servir, vocacionada a amar. Se você não está no âmbito do que está posto como ato exclusivo do ser humano, se você não está vivendo essa experiência, aí sim, essas questões físicas podem sim tornar-se desesperadoras para você. Ou se você está demasiadamente apegado à matéria, a finalidades existenciais de realização material. Aí sim, se o seu coração está aí, meu amigo, se ele está colocado nessa dimensão da vida, aí com certeza qualquer problema físico, qualquer doença grave, qualquer questão que lhe dói na pele mesmo, no corpo, aí sim essas coisas serão insuportáveis. Agora, se você está vocacionado e trabalha para ser melhor no que faz, se você consegue oferecer a dor física que sente, a dor física, eu sou cego, velho. Você consegue oferecer a sua dor física a uma causa maior do que a sua pessoal? Ofereça suas dores cotidianas
quaisquer que sejam suas dores físicas, ofereça uma causa maior do que a sua, a humanidade, ao amor, ao próximo, à melhoria do seu bairro, a Deus, seja o que for. Quando a pessoa está no âmbito dessas ações, suas dores físicas, elas tendem a atenuar ou a desaparecer. Encontre, então, o lugar de sua dor no quadro de dores do mundo. Pare de reclamar e de encher o saco e vá viver a sua vida na direção de seu próprio autoaperfeiçoamento. Então, são essas as reflexões que eu tenho a trazer para vocês aqui na live de hoje. Muito grato. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!